Comunicação requer naturalmente um emissor, um receptor, um canal e uma mensagem. Até aí tudo conhecido. Mas e quando essa comunicação é extremamente segmentada e, portanto, precisa se valer de palavras e informações bem específicas para atingir determinado nicho? Então, vamos conversar com quem atua em áreas bem específicas e enfrenta desafio todos os dias, além de oportunidades que talvez outras áreas mais genéricas não necessitem. Hoje eu recebo aqui no Fala Mercado Marcelo Nepomuceno, vou ler o cargo para não errar de nenhum dos dois, tá? Que é coordenador de comunicação do Tribunal de Justiça Militar, e o Leandro Melo, que é gerente de marketing e comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu agradeço. Obrigado, Márcia. Tu também agradece, tá? Obrigado. Acertou. Muito bem. E já que o programa de hoje promete, né, porque a gente tem umas nuances bem legais para conversar, até porque, como vocês sabem, no Fala Mercado, o protagonismo é do mercado, eu já vou começar querendo saber como é que vocês foram parar nessas áreas tão específicas, porque eu já acompanho as carreiras de vocês, né? Sei que até chegar nesses lugares deram uma percorrida. Então, como é que foi para chegar nesses lugares? Leandro, por favor. Então, começo então. Eu fiz uma trajetória muito diversa, né, Márcia? Então, eu formei em jornalismo, sempre trabalhei com comunicação de alguma maneira, desde a adolescência lá que a gente começa a mexer com criação, enfim, daquele jeito de aprender as coisas. Mas a partir da universidade eu fiz Unicinos, fiz jornalismo e já ingressei trabalhando tanto por conta, porque a gente começa já a querer atuar como assessoria, e em seguida numa empresa de mercado mesmo, né? E aí, mesmo fazendo jornalismo, eu atuava na área de publicidade. Então, fazia a parte de criação e também fazia conteúdo, né, para essa empresa. Depois eu fui para a parte de publisher, de materiais, de publicações para empresas, publicações segmentadas, já estava dando já tinha começado aí. Isso, um brilho ali disso. E passei por grupos Sinos, por jornais, sempre na área comercial, na área de negócios, até que eu fui para a área dos Simers para trabalhar com RIG, ou com Helgov, né, com Relações Institucionais Governamentais. Era incipiente naquele momento, ali por 2015, e eu estou lá desde 2015, então eu sempre fui uma pessoa que fiquei muito tempo nas organizações, nas empresas, né. E a instituição sindical foi a primeira. Eu fazia o relacionamento com o interior do estado, com outros médicos, com prefeituras, com a imprensa, e isso foi dando uma base muito boa até de conhecimento de como se relacionar com esse público. Então foi um aprendizado para mim e eu procurei transferir esse conhecimento para dentro da instituição, de forma segmentada, para estruturar uma base. Passei por gabinete da presidência e há 4 meses estou à frente do marketing ali. E aí a gente tem o desafio, claro, de reestruturar a comunicação para deixar ela mais adequada aos tempos de hoje e trabalhar mais ainda com segmentação. Bom, é muito engraçado que toda vez a gente tem que contar um pouquinho da trajetória, então Tu fica pensando, nossa... Quando a produção me perguntou, tem um teu mini currículo lá, vai ele organizar de novo. Então, assim, de resumo, eu estou há 20 anos já como assessor, trabalho com comunicação pública, né, e a minha trajetória foi talvez um pouco diversa de vários estudantes de jornalismo que tiveram uma oportunidade no mercado, em veículo. Eu não tive essa oportunidade. Até fiz algumas seleções um pouquinho antes de ingressar no primeiro estágio em jornalismo, que de fato que foi na Assembleia Legislativa. Dali fui tendo espaços na assessoria parlamentar, depois assessoria ingressei na gestão da casa em 2009, fui diretor de jornalismo da Assembleia Legislativa. Logo depois fui para o governo do estado, fui assessor de imprensa do governador, tive um período de secretário de estado também, e agora, digamos, desde 2020 faço o terceiro... E você vira o superintendente na Assembleia também, né? Isso, retornei à Assembleia, foi depois da experiência no governo, né, em 2014. 2015 eu volto para a Assembleia, mas para um outro projeto também na Superintendência de Comunicação. E eu posso dizer que eu fiz esse tripé dos 3 poderes agora no Judiciário, desde 2020, quando eu tive a oportunidade de ser convidado para constituir
a assessoria de imprensa, na verdade, constitui uma coordenação de comunicação no Tribunal de Justiça Militar. É uma experiência totalmente diversa, uma dimensão muito menor do que é tu trabalhar com aquele público gigantesco do governo do Estado, um perfil dinâmico da Assembleia Legislativa, mas, como a gente vai poder falar um pouquinho aqui, também com seu público específico, uma linguagem específica, algumas questões um pouquinho diferentes, mas que, digamos, para quem trabalha com comunicação pública, tem algumas coisas, alguns requisitos básicos que seguem para todos. E é interessante a mesa, porque a gente está falando de públicos não só muito segmentados, mas também extremamente exigentes, né? Engessados, inclusive, porque a gente está falando da classe médica e da classe militar, assim, categorias, né, de públicos. Mas eu queria fazer uma pergunta específica para cada um, porque normalmente eu faço perguntas mais genéricas, mas eu queria, para que a gente seja mais didático com o nosso público. Então, eu vou começar perguntando para o Marcelo, já que o Leandro respondeu primeiro, agora vai ser tu, que são duas perguntas, uma para cada um, de conversas que a gente já teve antes, inclusive, do programa, né? Que é o seguinte, eu, conversando contigo, aprendi que o Tribunal de Justiça Militar, ele não é um tribunal militar, ele é um tribunal civil. Então, esse é um dos primeiros desafios de comunicação que se tem, né? É poder explicar para o público leigo a diferença disso. Então, eu queria que tu nos explicasse, inclusive, como é que se dá isso, como é que foi, tu me dissesse, inclusive, foi o teu primeiro aprendizado, né? Como é que se deu isso? Bom, então, primeiro é essa, tu não está sozinha, né? Quando eu ingressei, eu não sabia. Quando eu ingressei no tribunal em 2020, ainda que eu já soubesse que não era exatamente um tribunal militar, eu tinha muita percepção de que a dinâmica de funcionamento do tribunal era uma dinâmica militar, sei lá, associada ou comparada a um funcionamento de um quartel ou de uma organização como um comando de uma instituição de segurança pública, tipo a Brigada Militar. Bom, logo de cara não tinha nada a ver, ou seja, claramente era o meu desconhecimento quanto àquela dinâmica. Então, assim, é muito importante, é um tribunal civil que funciona com a dinâmica de um tribunal do judiciário, de justiça comum. Ele é um ramo da justiça especializada, assim como é a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, então, e funciona com uma segmentação específica. O que o Justiça Militar faz no Rio Grande do Sul? Julga policiais militares. Esta é a dinâmica de funcionamento. Então, o militar associado à Justiça Militar tem a ver com o julgamento de policiais militares, não com a dinâmica de funcionamento militar. Perfeito. E para o Leandro é o seguinte, a gente também em outras conversas, tu sempre comentou muito da dificuldade, não da dificuldade, mas assim, para que o público leigo entenda um dos grandes desafios de comunicação dos CIMERS é a diferença dos CIMERS para o CREMERS e para a ANRIGS, né, que são todas entidades ligadas à classe médica, mas como é que vocês fazem isso? Como é que foi para ti também ao se deparar com essa dificuldade? E é curioso que isso aparece logo de cara quando a gente vai trabalhar ali, né? E realmente não é só para o público leigo. Os próprios médicos às vezes fazem confusão na fala. Principalmente, não importa se tem muito tempo de carreira, enfim, no trato, né? Tu fala que, eu levei essa questão para o CREMERS. Não, mas essa questão é do CIMERS. Sim, mas foi aí que eu levei. Então tem muito disso. Mas o CIMERS, então, começando pela minha casa, né? Que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma abrangência em todo o estado do Rio Grande do Sul, por conta de uma carta sindical, que é outorgada pelo Ministério, né? Ministério do Trabalho. E aí permite essa atuação de representação jurídica dos médicos, ou de substituição jurídica do médico, do profissional médico, né? Então, o CIMERS faz a defesa da categoria. A gente gosta de frisar não classe médica, porque a classe é dos trabalhadores, todos são trabalhadores, todos são médicos. Né? Isso é importante. Ótimo. Porque também coloca num outro lugar de discussão, né? Que não é separado das demais necessidades dos trabalhadores. Plano de carreira, o valorização, né? Salário adequado, condições de trabalho adequadas, etc, etc. Então, tudo que é protagonizado por um trabalhador. E o CREMERS, ele é o conselho, ele regula, claro. Ele regula a profissão. E às vezes faz ele faz a fiscalização do trabalho médico e ele tem o poder, por exemplo, de cassar a outorga daquele médico, né? O CRM dele, a autorização para trabalhar, que o CIMERS vai atuar, na verdade, na defesa. Né? Então, claro que a gente tem limitações
estatutárias, né, dessa defesa, que tipo de defesa que se faz. Por exemplo, o CIMERS tem, como todo sindicato, né, uma entidade médica representativa, tem a sua principal força no departamento jurídico. Né? Agora, esse departamento jurídico é regido por estabelecimentos de um estatuto que define até onde a gente vai como entidade, se colocando à frente do médico, e onde outros escritórios que são conveniados, são indicados ou orientados para que trabalhem com essa especificidade da defesa, atuem. Casos criminais, muitos deles são individuais, o CIMERS não se interpõe, nem poderia. Né? Então, o sindicato faz a defesa, propriamente dita, dessa relação capital-trabalho. O CREMERS, ele tem uma outorga federal para fazer essa fiscalização, ele funciona como parte do Estado, né? Na fiscalização do trabalho médico. E a Associação Médica do Rio Grande do Sul é, por sua vez, o braço científico, por assim dizer. Ah, perfeito. Eles têm outras atividades associativas, recreativas. É claro que, com o tempo, o tamanho, a procura e a identificação do público com as suas entidades de representação vai permitindo espaços tipo uma conurbação ali, né, entre as entidades. No final, as três atuam em parceria, têm as especificidades de cada atuação. O sindicato acaba se destacando porque precisa ser voz o tempo todo do médico. E, felizmente, aí nos últimos anos, a gente constituiu realmente esse lugar de destaque. Toda vez que acontece alguma coisa com a categoria médica, a própria imprensa procura diretamente o sindicato para ouvir a opinião ou o parecer desse que consegue congregar esses profissionais. Perfeito. Então, a diferença básica é defesa e fiscalização, se a gente for pensar entre sindicato e conselho. Muito bem. Tem um desafio de comunicação gigantesco aí, né? Exatamente, era aí que eu queria chegar. Agora é a pergunta mais mais ampla para os dois, porque eu acho que vocês dois têm desafios enormes de comunicação. Como a gente começou a falar aqui no início do programa, são públicos, além de altamente segmentados, altamente exigentes, né? Como a gente falou, até um pouco engessados, né? Porque a gente está falando de militares e médicos que têm aí se não esse engessamento por si só, pelo olhar de fora desse público. Então, eu queria saber de vocês os principais benefícios, primeiro, a gente quer falar, assim, como é trabalhar com uma comunicação segmentada em detrimento dessas mais genéricas, né? Essas oportunidades que a segmentação proporciona. Bom, do ponto de vista da justiça militar, um dos desafios que a gente tem conduzido nos últimos anos, eu estou à frente da comunicação em duas gestões, né? Por duas gestões. Então, a primeira foi muito engessada pela circunstância da Covid, então eu ingressei ali em 2020 e logo... Nossa, vai me dar conta também, os dois devem ter pego. Logo após entrou Covid, então já entraram todas as medidas de restrição, então, digamos, todo o planejamento que o presidente anterior tinha feito de visibilidade, né, foi se adaptar, então eu fiquei 1 ano e meio no tribunal e eu não conhecia todas as pessoas que trabalhavam, porque a gente já foi direto para as medidas de restrição das atividades presenciais. Então, para começar, eu trouxe o meu relato para dizer um pouquinho do desafio. Nessa retomada, o desafio maior hoje é um pouco paradoxal, porque assim como nós temos públicos específicos e tem uma oportunidade de falar aquela linguagem específica para aquele público, que no meu caso não é exatamente o militar é o policial militar que pode estar interessado sobre o funcionamento da justiça militar, mas temos o cidadão comum que cobra como a justiça vai julgar os casos de violência policial, por exemplo. Então eu enxergo hoje, talvez o tribunal pudesse trabalhar com uma ideia de só se comunicar com os militares, mas não é o caso. Nós temos uma comunicação com a sociedade tão necessária quanto a comunicação específica para o público militar, até porque a pressão sobre os órgãos de segurança pública vem de fora, não de dentro. Bom, eu estava falando na situação paradoxal, que é a seguinte: para além das oportunidades de comunicação específica com esses públicos, nós temos hoje, especialmente os profissionais de comunicação, uma pressão muito grande para a implementação de novos canais e ferramentas. Então, a gente tem um público específico que não vai se expandir. Nós jamais, por exemplo, comparando, o nosso Tribunal de Justiça Militar jamais vai se comparar ao Tribunal de Justiça do Estado, ao Poder Judiciário.
é outra escala e outro alcance. Então nós não vamos poder jamais nos fragmentar nos múltiplos canais que eles têm também. Então esse é um desafio meio paradoxal, porque nós temos oportunidades, a tecnologia nos permite múltiplas possibilidades, mas é muito importante para quem está na linha de frente da comunicação, como gestor especialmente, não se atrapalhe, não se desvirtue de perder o foco. Claro. Do contrário, a gente faz uma comunicação ainda mais fragmentada, que não gera sentido e faz com que as percepções distorcidas sobre a natureza da atuação daquela instituição nunca sejam percebidas pela sociedade. Sim, aí vai ser o velho tiro de canhão para acertar formiga, né? Porque aí tu tá em Exatamente. todos os canais e não atinge quem tu realmente precisa. Exatamente. Leandro. Esse desafio, ele é para todos. Comum. Assim. Eu fico só pensando, toda vez que a gente fala em comunicação segmentada, né, como é que é isso de verdade hoje, né? Porque a gente vai para a teoria, sim, tu tem condições de separar, isso é comunicação pública, isso é... Bom, comunicação pública tem bastante especificidade, mas tu fala em ampla, fala em segmentada. Na verdade, se a gente pegar o exemplo dos Simers especificamente, vamos lá, tem quase 34 mil médicos ativos hoje credenciados no CREMERS, no Rio Grande do Sul, tá? Nossa base de atuação. Mais de 15 mil são associados dos Simers, desde que caiu a obrigatoriedade da sindicalização, por livre escolha. Então, a gente tem muito orgulho de que são 15 mil médicos, mais de 15 mil médicos que decidem se associar aos que Simers. vem valor nessa associação. Exatamente. Então, é para esse universo que a gente comunica. Mas a gente comunica o quê? O Simers, a gente parou até de chamar de sindicato, não cabe mais nesse escopo, é uma entidade médica, né? Pela importância da representatividade, enfim, e todas as soluções que a gente precisa entregar pela exigência do médico. E aí tu falou muito bem, né? É um público muito exigente. Tanto do que ele precisa, e a gente tem que estar muito atento. O que esse cara precisa hoje, né? Ele precisa de um serviço mais especializado de contas, de contabilidade. Mas o que a contabilidade vai entregar? Só o imposto de renda? Não, ele tem que ajudar ele na vida financeira. O nosso propósito ali, nossa missão é garantir a tranquilidade do médico, um dos itens, né? Para quê? Para que o médico vá trabalhar na vida dele como médico. Ele vai lá, opera, ele remedia, Sim, ele as atende, demais, exatamente. Agora, a vida, tudo que engloba isso, né, até ele chegar lá, as jornadas que a gente tem, né, nós estipulamos por formação. Então, o acadêmico, depois a parte de recém-formado, depois o residente, depois o profissional, depois o profissional por faixa etária, e aí a gente tem uma jornada para cada um estabelecido. E aí a gente consegue entender que comunicação a gente vai entregar. E além disso, tem todo o trabalho interno que a gente precisa fazer. Sim. Porque é uma diretoria composta por grupos de médicos, né? Então são 24 diretores que se elegem ali à frente de um grupo maior, e todos eles têm suas necessidades. Eles precisam comunicar, eles são porta-vozes das suas especialidades ou das temáticas que eles atuam. Então a gente tem lá o Núcleo de Exercício Legal da Medicina. Esse conversa com toda a sociedade. Cada vez que a gente faz uma campanha, é para a sociedade, como se fosse uma instituição que fala com todo mundo. O Núcleo de Psiquiatria é um núcleo que fala com os psiquiatras. Tem campanha, agora a gente está no Setembro Amarelo, né? Tem campanha que fala com a comunidade toda? Tem. E eu tenho que pegar essa fala especializada, ajudar a transformar numa fala mais palatável para a população, para que a gente faça uma entrega para a comunidade, né? Como é viver melhor, como promover saúde mental, mas tem as questões de representatividade deste grupo, psiquiatras dentro do universo médico, que precisam ser resolvidas. Condições de trabalho, que os CAPs tenham as contratações em número suficiente para que possa entregar para a população. Então é sempre esse jogo, assim. As necessidades objetivas do trabalho médico, seja qual for a especialidade, e essa relação e a manutenção dessa relação médico-paciente, que ela se dá no consultório, como deve ser, né? Mas as pessoas, eu preciso ajudar, nós precisamos ajudar, que as pessoas tenham o entendimento de que essa relação médico-paciente ela é importante, e ela se dá em quais dimensões? Na valorização profissional, no respeito ao ambiente do trabalho médico, e entendimento que, às vezes, aquela questão das consultas, do SUS, né? Se a gente pegar o exemplo do SUS,
a consulta demorou. Aí vai lá, tem uma agressão num posto de saúde lá em Bagé. Uma coisa que vai acontecer numa delegacia de polícia, por exemplo. A demora do atendimento vai resultar no paciente, na pessoa que está esperando ir lá e brigar com o delegado? Não. No posto de saúde acontece. Aí ele vai lá e quem que às vezes a pessoa ataca? O enfermeiro, o atendente, o médico, né? E a gente tem que ir lá e comunicar que aquilo aconteceu, pedir providências, cobrar providências, proteger o médico e de alguma maneira atuar até para que essa pessoa tenha uma medida ali de correção, né? Sim. Então é bastante amplo, a gente vai desde essa coisa da proteção especificamente até os serviços. Dentro da segmentação de vocês são extremamente amplos, porque né? Senão a gente não consegue. O que a gente precisa, né? A gente tem ali como entidade a necessidade de captar o associado. Sim. Então eu tenho que demonstrar valor, comunicar o que a gente faz e ainda promover as soluções e benefícios, para que o médico entenda que ele tem valor vindo para nós. Depois de estar aqui, eu tenho que comunicar para a sociedade quais são as prerrogativas, as necessidades, os limites da profissão, do poder público, dos empregadores, que geralmente são poder público. Acaba a gente tendo uma série de dimensões para atacar e isso tudo sai pela comunicação. Sim. A gente tem 14 áreas de trabalho ali dentro e a saída toda é a comunicação. Essa dimensão é importante porque tem um fio condutor aí que une as estratégias de comunicação, quando a gente fala em comunicação segmentada, que é o seguinte, não é apenas falar sobre tudo, porque por vezes se tem a expectativa de que a comunicação de determinada entidade ou órgão tem que falar sobre tudo, vamos falar sobre tudo, vamos aderir a toda e qualquer campanha. Aí eu peguei o Leandro falando sobre Setembro Amarelo. Setembro Amarelo para quê? Só faz sentido se a entidade, no caso, o sindicato médico, ela fizer uma conexão com a luta da sua categoria, ou a entidade, guardando um paralelo. Faz sentido para É isso, porque por vezes a gente, eu falo aqui como alguém que já trabalha um bom tempo nisso, o Leandro também, não sei, o nosso público aqui, eu acho que o nosso público varia entre pessoas que têm mais experiência de mercado e não. Sempre tem que ter esse olhar, não é apenas olhar uma campanha bonitinha, especialmente essas campanhas temáticas que tem hoje, a de cores, das datas sazonais, que cria uma pressão absurda sobre quem está liderando a comunicação numa entidade, mas ela tem que guardar sentido, senão é apenas mais uma campanha estéril, que parece legal, tu aderir, criar um card que todo mundo cria, mas qual é o sentido que faz de fato, né? Até porque eu acho interessante que tu falaste também, Marcelo, é que assim como o Leandro tem essa questão de ser um público bastante específico, com esse monte de necessidades comunicacionais, e no teu caso, apesar de ser um público específico, a cobrança e a expectativa em cima de vocês é da sociedade civil, né? Também. Sim. Vocês também precisam entregar esse valor para a sociedade civil, quem vai cobrar de vocês essas soluções dos policiais militares. Eu queria pegar o gancho, porque ambos falaram de campanhas. E como a gente está aqui no Fala Mercado, que é do mercado da comunicação, eu queria que vocês compartilhassem com a gente campanhas, ações de comunicação que, a gente vai começar, óbvio, pelo bom, né? Que deram certo. Assim, exemplos do que conseguiram fazer. Não precisa necessariamente ser uma campanha publicitária, mas ações comunicacionais que, dentro de todo esse escopo de dificuldades e oportunidades que a gente falou, que chegou no resultado final, vocês disseram, cara, aqui foi bom, foi bacana. Começa o Leandro, pode contar o Leandro, porque como eu falo do Tribunal de Justiça Militar, nós não temos nem dinheiro, nem orçamento para a publicidade. Então, por isso que eu falei em ações comunicacionais, né? Ainda bem que tu me salvou, senão eu ia ficar de fora. Mas, assim, e ele passa a bola para mim achando que a gente está lá com o orçamento, R$0. Tu vê, e é curioso isso, eu estava falando, né? Como é que o Simers atua e tal. Não, e depois da desobrigação da contribuição sindical, é que tu fica, tu realmente vira extremamente limitado, exato, né? E só que assim, o que a gente fez? Como eu disse, eu entrei ali no marketing esse ano, né? Então, essa organização, o primeiro desafio, na verdade, foi interno. Então, a gente agora está com um time enxuto para o volume de necessidades que a gente tem. Comigo, somos 11 lá. Então, primeiro desafio, setorizar todo o departamento, o que é conteúdo, o que é criação, o que é planejamento, uma parte administrativa forte ali para controlar justamente o orçamento.
isso é importante para conseguir ter uma entrega ágil, né? E se cercar de bons fornecedores e parceiros. E aí, quando a gente vai para as campanhas, elas nasceram assim. A gente fez uma setorização, conseguimos. Então, hoje a gente tem cada demanda, 12 núcleos temáticos. Um deles eu citei aqui, o exercício legal da medicina. Chegaram com uma demanda. Tá, esse ano a gente precisa de uma campanha forte, porque a gente quer, os médicos têm o briefing, né? A gente quer comunicar para as pessoas o exercício legal da medicina. E que isso impacta, porque já ficou, vai surgindo palavras, né? Tu vai anotando ali. Bom, a gente vai para o debriefing. Bom, eles querem isso, querem aquilo, e o que a gente vai comunicar? Aí entra, tu estava falando da campanha, o Marcelo falou, qualquer um faz um card. Esse é o problema. Todo mundo ali chega com a ideia de que cada um faz um card, mas cada card tem por trás uma assessoria de imprensa. Tem que eleger um porta-voz para eventualmente falar, se a gente conseguir colar um interesse, né? O desdobramento, vai ter banner no site, não vai, os parceiros. Então, toda a iniciativa tem um 360. Então, uma campanha que foi bem sucedida, ela foi bem recente. A gente teve outras, mas impactou muito os empregadores estaduais, então não cabe muito falar aqui, mas foi muito bem sucedida. Essa campanha, eles chegaram com essa necessidade do exercício legal da medicina, ficou muito premente a ideia de cirurgias reparadoras, de pessoas que procuram a facilidade ou preço baixo de um botox, enfim. Sim, uma série de procedimentos estéticos. Vocês talvez não saibam, mas aqui pela volta da Ipiranga, às vezes, tem fornecedores de botox que marcam no próprio carro. Esse tipo de coisa acontece em Porto Alegre, acontece no interior do estado. Não acredito, gente. Exatamente. Fora outros procedimentos que eles chamam de não invasivos, que na verdade são, né? Usam agulha, usam pequenas pressões ali. E a gente fez... ali no Corsa, tá vendo? Exatamente. Aqui no Celta. Isso é um problema. Fazer um procedimento cirúrgico. Já voltou. Porque a pessoa, tá melhor. Antes ela passou por vários... Ela deve ter passado, essa pessoa, por vários médicos, fez diversos orçamentos e optou pela questão do preço. Claro. Né? E ela achou que ia ter um resultado que depois ela podia remediar. E não pode. Aí ela tem que procurar o quê? Um especialista ou o próprio SUS. Então, ou sobrecarrega o sistema, ou vai num médico e diz, tem uma coisa aqui que é praticamente impossível de reparar. O senhor consegue? E o médico diz, o que eu faço? Estou com um paciente na minha frente, sou obrigado a fazer, né? Sim. A não ser que ele se veja que não é possível. Ele vai fazer o melhor possível dentro daquele quadro que já está crítico. Não vai ficar tão bom. Não vai ficar 100%. O que a pessoa vai fazer? O erro foi do último, o médico. Então, a responsabilidade civil recai muito sobre o profissional da medicina, o médico. Mesmo que a pessoa tenha feito um procedimento em casa, por conta, porque viu na internet e achou que ia ser legal. Quando ela vai no médico, corre o risco desse procedimento, da culpabilidade cair sobre o médico por uma intervenção que ele fez para tentar reparar. Mas vamos lá, a campanha. Campanha, a gente utilizou, não tinha muito orçamento, então a gente enxugou o máximo, fez uma campanha com BuzzDoor, com card no Instagram e banner no nosso site, e muita assessoria de imprensa para colocar os médicos desse núcleo para falarem sobre isso, casos como que eu trouxe aqui. E era... Conto de Fadas. Não, Espelho, Espelho Meu, que é o nome da campanha. Legal. Então era o seu conto... Como é que era? Agora me esqueci a frase. Era o seu conto de fadas... Sem um médico, o seu conto de fadas pode virar uma história de terror. E aí tinha uma imagem... não é o tipo de campanha que a gente estava acostumado a fazer, mas fizemos porque justamente tinha que ter um impacto, né, de mobilizar a atenção. Mobilizou a atenção, a gente teve bastante procura. O estímulo, o CTA ali, era o canal de denúncias. A gente recebeu bastante, aumentou 300% o canal de denúncias do Simers, denunciando essas e outras práticas irregulares da medicina. Então, essa foi uma campanha bem sucedida e é geralmente o tipo de campanha que a gente faz, focada em informação e trabalhando muito com assessoria de imprensa. Felizmente, a imprensa gaúcha aqui dá muito espaço para nós, justamente porque a gente traz temas mais propositivos sempre. Essa coisa das campanhas impactantes, né? Eu lembro da Assembleia, quando tu era superintendente da a maçaneta não... da campanha contra a violência doméstica. Da mulher. Nossa, era que a escada bem... não bate. Isso, escada não bate, tapete maçaneta, não bate. Maçaneta não dá soco. Isso. Foi uma campanha pesadíssima. Foi super impactante. Outdoor, Buzzdoor. Então as pessoas impactaram... E que não era comum, né? Campanhas assim mais impactantes do ponto de vista da Assembleia, né? Mas desculpa
confunde, mas eu me lembro dessa campanha e parabenizo, porque realmente é muito boa. E aí entra isso que a comunicação segmentada, que a gente pode chamar assim, vai permitir, que é o que o Marcelo estava falando, né? Afinal de contas, o que tem sentido? Uhum. E aí a entidade se posiciona. Aquela pessoa, aquele gestor, naquele momento diz, não, eu vou assumir esse compromisso Essa é a público bandeira. aqui. Essa é a Uhum, nossa bandeira. uhum. Isso aí. Porque a sociedade precisa disso. Uhum. Né? E aí faz uma campanha assim, que impacta, informa, mobiliza, faz as pessoas pensarem. Acho que é o nosso papel no final das verdade. contas, né? Certamente das campanhas onde eu estive envolvido, que eu estive envolvido tanto na Assembleia como no governo, foi a de maior impacto. De cara, ela gera uma reação interna também, ela gera um desconforto. Aham. Eu lembro de alguns colegas servidores, também, eventualmente alguns parlamentares questionavam a campanha, mas não está pesada demais. Mas aí foi a avaliação lá da presidência e também deu suporte para a equipe de comunicação de que se ela gerou esse tipo de desconforto, é porque ela deu certo. Perfeito. E aí, por segurança institucional, a gente manteve a campanha e foi o resultado. Mas entrando na vida do tribunal, sem orçamento, um dos desafios nossos na linha do raciocínio que a gente estava construindo aqui, é de como criar ações no tribunal para que tirasse, saísse dessa lacuna de desconhecimento que tem sobre, afinal, o que se faz ali na Justiça Militar, né? Então, é impressionante para mim, que estava recém chegando, ainda ver que nas rodas acadêmicas do direito, também no ambiente do próprio judiciário, as pessoas desconheciam a atuação do tribunal, como é que eram as dinâmicas dos julgamentos ali. Então a gente foi recuperando algumas ações que o tribunal já tinha feito em outras épocas. Bebendo da fonte passada, às vezes dá insights bem bons, né? Então, pelo perfil do tribunal, até desde sempre, mais discreto, tinha uma iniciativa muito legal que era de trazer, também não é inovadora, mas é interessante, trazer acadêmicos de direito para conhecer a instituição. Ah, legal. Mas se faziam umas visitas aquelas normais. Tu chega, conhece o prédio, alguém fala para ti como é que funciona. Beleza, isso tem um alcance X. E aí nós construímos junto com a presidência a ideia de algo diferente. Nós temos sessões de julgamento, todas as quartas-feiras, ao vivo, transparente e públicas. Então, quem sabe a gente não traz alunos do direito ou alunos que estão em formação na Brigada Militar para conhecer uma sessão nossa. Então, se criou um projeto chamado Sessão Didática. Na verdade, a sessão de julgamento é uma sessão de julgamento normal, que ocorre todas as quartas-feiras, em que grupos de alunos, eventualmente formandos da área da Brigada Militar ou dos bombeiros, acompanham a sessão, acompanham como é que é a dinâmica da sessão, e alunos acadêmicos também, já foram 3 ou 4 turmas diferentes, eles vão lá e conhecem como funciona um dia de julgamento na Justiça legal. Militar. É interessante que 90% do público desconhece totalmente como é que era até então, né? O que dá o tamanho da oportunidade de comunicação que tem ainda um caminho a percorrer, mas mostra o resultado, assim, é legal. A consequência disso, não só daquela percepção daquele público que sai ali impactado e sai realmente conhecendo como é que funciona, a gente também fez ativações nas redes, claro, marca todo mundo. Sim, os canais digitais. Pega as pessoas e normalmente são cada edição da sessão didática é que gera maior engajamento nosso, sempre é. Que legal. Engajamento positivo, pessoas passam a Totalmente seguir, sem passam a interagir. orçamento, assim, totalmente sem orçamento, mas assim, é isso. Né, compartilhamento de conhecimento É isso. gerando resultado. E segmentado e olhando para aquele público, mas também entendendo que aquilo ali não vai chegar a 1 milhão de visualizações. Sim. Né? É expectativa versus realidade, vamos alinhar isso aí, mas né? também, mas não é para chegar. Perfeito. Ela cumpre um certo propósito, né? De chegar até ali, mobilizar aquele público específico que a gente se esforçou para estar envolvido naquele dia de agenda e depois mantê-los, né? De alguma maneira, acompanhando o nosso conteúdo. Que é um outro desafio, que vale daí um outro programa, como fidelizar clientes, né? Como fidelizar um público, que às vezes é só por um interesse. Por exemplo, agora recentemente teve um julgamento na Justiça Militar de policiais militares que foram
condenados à prisão por um caso em Novo Hamburgo, se não me engano, tá? Caso de violência em Novo Hamburgo. Então eu recebi ali nas redes sociais do tribunal um público diverso que começou a acompanhar. Queria informações, queria saber como é que era. Imprensa também, como é que foi o resultado daquele caso. Passaram a nos seguir nas redes, diferentes canais. Ok, 2 dias depois, acabou aquele episódio, aquela pauta se esgotou. Como mantê-los, né? Como fazer com que a gente ainda tenha que gerar algum conteúdo? É interessante gerar conteúdo, até que ponto, né? Ele é um público ocasional. Eu lembro Pode ocorrer por eventos, por situações da natureza lá do Simers. Do Simers também, eu quero acompanhar claro. uma luta ali, acompanhou, beleza, se esgotou, ganhamos, perdemos. Tchau, não tem mais interesse. Isso me lembra o julgamento da Boate Kiss, né, no Tribunal de Justiça do Estado. Eles tiveram números, a comunicação do TJ, eu lembro que teve números impressionantes, assim, foi uma transmissão ao vivo, enfim. Eu, Márcia, por exemplo, que me inscrevi no canal do YouTube do TJ, porque estava cobrindo o julgamento, nunca mais entrei. Acabou o julgamento, não preciso mais acessar, não é do meu interesse, né, os outros julgamentos. Eu acho que isso é bastante importante. Antes de partir para a próxima pergunta, eu quero lembrar quem chegou aqui, quem está nos vendo, que este é um programa de oferecimento da Vero. A Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio, peça a sua proposta. Agora, eu quero saber, porque nem só de flores a gente vive, né, nós comunicadores. Então, eu quero saber o que não deu certo. Vocês podem contar? Pro Marcelo falar primeiro. Alguma coisa que vocês pensaram, planejaram, pensaram, tá, não foi o canal correto, não foi a linguagem correta, não atingiu o objetivo principal. Eu acho que eu vou... Vai te arriscar. Vou puxar, vou então arriscar, vamos. porque o que a gente viu, prestando atenção no que o Marcelo diz, acho que tem coisas muito similares, assim, na tua atuação, na nossa ali, e depois diversificam os interesses finais, né, os públicos, por exemplo. Mas essa coisa do dar errado, eu estava prestando atenção no que tu estava falando sobre ter um propósito. Ali, por exemplo, eu trouxe do núcleo do exercício legal da medicina, então toda campanha que inicia, seja um núcleo, outra, a gente coloca um fecho nela. Às vezes, o fechamento é o encaminhamento de uma minuta para o Ministério Público. Às vezes, esse é o fechamento da campanha. E a campanha vai ser o quê? Vai ser tão somente uma quantidade e uma periodicidade de informes para aquele grupo de médico interessado, às vezes em Livramento, às vezes, né, numa praça específica, que tem uma demanda específica, e solicitar uma cobertura, se vai ter uma fala na Câmara de Vereadores, uma reunião com o prefeito, e fica nisso a campanha, né? Então, se faz uma campanha que é justamente aquele acompanhamento daquela demanda. E, às vezes, ela é o encaminhamento da minuta para o Ministério Público, uma providência administrativa na Prefeitura. O que não dá certo das nossas ações, às vezes, é isso. Às vezes, tu está lá pleiteando mais contratações para um hospital, Santana do Livramento, um exemplo bem objetivo, e demora, aquilo tem um prazo, diz, poxa, se passar do mês tal, eu vou embora, porque não tem mais como suportar essa situação. Trabalham 36 horas, às vezes obrigatórios ali, sem ter as condições objetivas. E aí tu tenta por todos os meios, tu vai na prefeitura, vai na Câmara de Vereadores, tenta que seja feito um esforço naquele município para atender aquela saúde, aquela necessidade de saúde daquela população. A população, em geral, fica do lado dos médicos, porque entende, acompanha, tá vivendo ali, né? Vê que o médico está sobrecarregado, mas não surte o efeito. Às vezes surtir efeito num outro ano, na troca de um determinado prefeito, um determinado secretário de saúde. Então, às vezes, a gente não avança assim. Nessas outras de comunicação objetiva, que a gente planeja a informação, né? Por exemplo, ainda aquela do exercício legal, a gente tinha o planejamento de que fomentasse o canal de denúncias. Feito o canal de denúncia, chegaram as denúncias ali, a gente decupa, coloca elas numa minuta e também encaminha para os órgãos competentes. Então, a gente tem um papel social ali nesse meio, né? Uma outra que felizmente tem dado, aqui a gente está falando das coisas que não dão certo, acabou de fechar o Trote Solidário, é uma das campanhas estruturantes que a gente tem, mobiliza todos o núcleo acadêmico, né, os médicos acadêmicos, os acadêmicos de medicina, aliás, e essa vem dando resultado sempre, né? O que a gente não consegue, às vezes um objetivo interno de ter mais divulgação,
presença na mídia, mas agora o número que está fechando está acima de 45 toneladas de alimentos arrecadados, então vai dando certo. Mas a gente geralmente não consegue prosperar naquelas que dependem muito da boa vontade do executivo de plantão, do poder público naquele momento. Porque a lei está cada vez mais, a insegurança jurídica está cada vez maior. E vai dependendo muito mais da boa vontade daquele prefeito, daquele, enfim, daquele gestor público, porque a lei está mais do lado dele. Às vezes é um concurso antigo, que não teve renovação, mas o mundo mudou e ele está lá e ele está esperando mesmo que não tenha mais aquele funcionário público, que ele seja contratado terceirizado. E aí contrata terceirizado é por algo, uma empresa como, por exemplo, uma OS, que não precisa de grande capital, que vai lá e se vale de um edital que permite a entrada dela, mas ela não tem grandes compromissos jurídicos, digamos assim. E aí ficam 6 meses ali naquele município e emprega médicos subcontratados com um valor menor do que ele ganharia antes, e 6 meses depois a gente tem o mesmo problema. Então, é mais por aí, campanhas assim, que se a gente for falar de campanha que não deu certo, a atuação em si, né? Que a gente cumpre o nosso papel, informar, levar, trazer luz para um problema que é crônico e cada vez mais agravado, mas às vezes a gente não prospera. Né? Pelo menos os médicos ficam cientificados. Especialmente quando não depende só É quando de não vocês, depende né? de nós, Aí né? foge Especificamente. Eu estava ouvindo bem assim, eu estava tentando encontrar um exemplo que se associasse à nossa lógica, mais ou menos o teu desafio aqui, que é de tentar encontrar algum resultado de alguma campanha, alguma iniciativa, alguma métrica, né, que nos aproxime assim, mas eu tive dificuldade porque é um pouquinho diferente a atuação do tribunal e da comunicação do tribunal. Mas eu vou trazer uma frustração também aqui, que é a seguinte, que é minha, que estou há 4 anos ali, mas eu acho que de outros colegas também que atuam com o Poder Judiciário como um todo, que é como ao final de um processo, né, onde o resultado, digamos, não seja aquele onde a opinião pública está inclinada a aceitar, como esse tribunal não carrega para si a imagem negativa ou entre aspas, a responsabilidade do resultado daquele julgamento. Tu falou da Kiss, falou da Kiss, tem o menino Bernardo, eu falo recentemente no Tribunal de Justiça Militar que teve o caso Gabriel, que foi curioso que, assim, do ponto de vista de comunicação, o que nós fizemos? Nós, manualzinho, né, unificamos o porta-voz, né, ficou uma pessoa só, era uma juíza conduzindo o caso, criamos um hot site para acompanhar o tema, toda a informação, toda a movimentação daquele processo ia se dando, o julgamento, as informações prévias, tudo isso aconteceu de forma super transparente. O dia do julgamento com amplo acesso à imprensa, mas os policiais foram inocentados do principal. E é engraçado isso, porque assim, terminou isso tudo e a sensação para fora foi assim, pô, tudo aquilo ali e foi horrível. Então, do ponto de para a comunicação, né, como a comunicação ao final faz uma avaliação sem que ela traga para si uma ideia de que, puxa vida, a gente foi responsável por alguma coisa. O que não tem nada a ver, ou seja, eu estou há 4 anos, então eu reconheço que, por mais que eu tenha uma boa caminhada, a percepção de como os resultados no judiciário se dão são bem diferentes. Então, isso é engraçado, eu acho que merece uma reflexão bem boa também. Acho ótimo, porque a gente passou, imprensa, né? Passou por isso, já tinha passado no da Boate Kiss, né? Sim. Exatamente isso, toda uma estrutura, teve visita técnica específica para a imprensa, teve coletivas de imprensa, a gente sempre falou assim, o destaque da atuação, da comunicação naquele julgamento foi incrível, assim. E aí tudo aquilo, um tema pesadíssimo, né? Tinha todo um contexto, uma década né, desses sofrimentos das famílias. E aí, no final... Mas tu vê que é isso, Mas a comunicação não pegar pra si essa culpa que não é dela, isso. né? Porque o papel foi cumprido, que era dar acesso, dar as ferramentas. Isso. Mas a frustração, especialmente do ser humano, né? É difícil. Mas é como o exemplo que eu trouxe, assim, que é multifatorial. Mas a gente é tão cobrado na comunicação, né? Justamente por
nós construímos a vitrine, ficamos na vitrine. Que no final fica a mídia negativa. E É. quem resolve o problema da mídia negativa? Exatamente, né? exatamente. Às vezes vai gerar um problema de reputação e quem vai lidar isso? Exato. Vai lidar a A comunicação. gente sempre diz, né, quando tem uma notícia negativa ou porque foi inverídica, porque tem um erro de dado, alguma coisa assim, tá. É o papel da comunicação ir lá e consertar. Sim, mas quem já viu vai Exatamente. voltar para ver o dado corrigido. O dilema do rádio, né? Exatamente. Meninos, a gente precisa finalizar, infelizmente. Já? Porque, eu muito sofro com esse momento que vocês não imaginam, porque quando começam a me avisar ali que o tempo tá acabando, eu já fico nervosa, porque, como eu falei, né? O pessoal se puxa aqui na produção, né? Tem 9 perguntas. É óbvio que eu não consegui fazer todas. Mas eu vou finalizar. A gente falou de card, a gente falou de Instagram, a gente falou desse tipo de transmissão, enfim. Como que vocês atuam, cada um na sua área segmentada, com a tecnologia, né? Especialmente quando a gente está falando de orçamentos bem restritos para a área da comunicação, né? Um sindicato e um tribunal, onde o digital aparece aí normalmente como um escape, né? Uma boa alternativa aí de solucionar problemas comunicacionais. Como é que vocês veem a tecnologia dentro dessa segmentação de vocês? Bem, falo, mas é mais breve. Nós não temos, a comunicação do tribunal, ela não tem um orçamento próprio. Tá. Né? É um orçamento vinculado à presidência da casa, dentro de um orçamento, dentro da nossa estrutura organizacional. E todo investimento para a área de comunicação vem em conjunto com a TIC. Né? Então a TIC, como ela já é meio carro-chefe dos investimentos nas instituições modernas hoje, a gente acaba meio que entrando pegando a carona. Né? Hoje o que demanda mais recurso nosso realmente é na área de software, e é isso, cada vez o desafio de se modernizar, trazer ferramentas novas e também investimentos em estrutura para produtos novos. Né? Um dos produtos que a ideia do tribunal ter até o final do ano lançado é justamente o podcast. Então, isso vai demandar algum investimento. Sim. E você sabe bem que custa bastante. Talvez a gente tenha alguma noção boa quanto custa. Mas digital puxa mesmo, né? Bastante investimento. E a gente tem a felicidade lá cara, eu tenho a alegria de trabalhar numa instituição que os gestores valorizam muito a comunicação. E mais do que valorizam, entendem a necessidade da comunicação, do marketing e comunicação, né? A gente inverteu ali para ficar bem certinha a nossa estrutura de atuação. Um time muito bom também. E para ficar só numa ferramenta, assim, eu te diria que hoje o WhatsApp está puxando muito, o WhatsApp e Telegram, legal. enfim, está puxando muito as iniciativas de comunicação que a gente tem. Porque ele resolve tanto o interno quanto o externo, com o público específico, né? O público de interesse direto. Então, vamos lá, a gente tem uma diretoria grande, como é que a gente comunica? O card que vai para o Instagram se transforma num card, numa combinação ali do card mais post, que vai para o WhatsApp. Isso. Muito bem didático, bem explicadinho, quando tem data, quando tem agenda, quando tem link. Super simples e dá super Simples, certo. dá certo porque comunica todo mundo e todo mundo que está integrado ali, por iniciativa de um nosso diretor-geral, inclusive, ele estabeleceu um grupo de multiplicadores, então tem um grupo de diretores incumbido de multiplicar nas suas regiões, porque é o estado todo. E quando a gente precisa fazer uma ação para divulgar, por exemplo, uma news, vai também nisso. A gente publica num lugar para ter um link, seja o site ou o Instagram, porque quando esse link vai lá, a gente tem como metrificar as entradas, né? E é certo, quando manda pelo WhatsApp, aí a métrica sobe. Ai, né? coisa boa. Então, essa é uma das iniciativas, funciona bem, mas o processo interno, com as pessoas bem orientadas, com tudo segmentado, precisa acontecer antes. Sim. Porque é fácil de escrever aqui, mas quando bate lá, tem que divulgar o vídeo, né? Gravou o vídeo com o dirigente tal, e ele está junto com outro lugar. É o microfone de lapela no lugar certo, para o som sair certo, com a luz certa, para aquele vídeo ficar bom. Depois ele vem, edita, bota o GC. Depois do GC, comprime. Depois... Cara, não é fácil. Saber. Mas a entrega parece super simples e ela é eficaz. Só que atrás disso tem que ter uma batidinha
como uma processo, orquestra ali, né? é. E é isso, mais a assessoria de imprensa, mais a produção de conteúdo, então tem bastante coisa. Mas eu acho interessante, como a gente falou desde o início, né? A comunicação segmentada, ela permite oportunidades, porque a gente precisa... são demandas e necessidades tão específicas de públicos, especialmente, que a gente consegue ter um olhar um pouquinho mais apurado, tem né? tempo para aprimorar as iniciativas. Isso tem. Do que a comunicação mais genérica ou mais ampla. Às vezes a gente não consegue olhar para aquele detalhe, porque a gente é sucumbido por questões maiores. É mais fácil entender o que dá certo e o que não dá certo, né? Porque é um público que Menor. normalmente sabe sobre o que está falando, não está tentando catequizar ninguém sobre a gente fala muito isso porque a gente está falando sobre comunicação segmentada, e eu posso falar sobre comunicação segmentada, né? Porque nós somos um veículo altamente segmentado, porque além de ser um público específico, nós temos uma abrangência geográfica também bastante determinada, né, escolhida. E o nosso público, ele nos retorna muito rápido, né? Essa métrica para nós também é muito rápida, porque, claro, eu atinjo um número muito menor do que os veículos tradicionais e gerais, né? Então, essa interlocução também é muito mais facilitada na comunicação segmentada, né? Meninos, muitíssimo obrigado. Infelizmente, eu vou ter que acabar. A gente poderia seguir falando mais umas 7, 8 perguntas aqui, certamente. Mas vou ter que encerrar, então agradeço muitíssimo a participação e esse rico desse debate. Debate não, mas desse bate-papo, que a gente teria muito mais para falar. Então, muitíssimo obrigado. Um prazer, até a próxima. Sempre à disposição e muito obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até o final, curte, compartilha, comenta, joga pra galera. Essa mesa tá sempre muito boa. Te inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te lembrar toda vez que tem conteúdo novo. E no Fala Mercado sempre tem. Te espero na semana que vem. Tchau, tchau.